Let's pray together. Vamos orar juntos. Father God, Deus Pai, we come to you in Jesus' name. nós chegamos a Ti no nome de We Jesus. thank you, Lord, Te agradecemos, that you Senhor. will speak to us today. Sabemos que o Senhor falará Through your conosco word. hoje, através da Tua I palavra. pray, God, Orando, Senhor, for every person that needs strength, para cada pessoa que precisa de força, that needs encouragement, que precisa de encorajamento, that they will be strengthened que eles serão fortalecidos and lifted up e animados. in Jesus' No name. nome de Jesus. Amen. Amém. Aleluia. Let's start by reading in the Bible in Genesis 28, verse 10 to 17. Vamos começar a ler na Bíblia em Gênesis 28, Genesis 28, verse 10 to 17. de 10 a 17. Thank you, Paul. You saved my life. Okay, I'm going to read from verse 10. Vou ler a partir do versículo 10. Jacob left Beersheba and set out for Haran. When he reached a certain place, he stopped for the night, because the sun had set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth, with the top reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. There above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac. I'll give you and the descendants the land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. I'm with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I've done what I have promised you. When Jacob awoke from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place, and I was not aware of it. He was afraid and said, how awesome is this place! This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. A partir do versículo 10. Jacó partiu de Beerseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. This is a well-known piece of scripture, Esse aqui é um pedaço muito conhecido da Escritura, but it's something very powerful. mas algo muito poderoso. We're going to talk tonight about prayer Vamos falar hoje à noite a respeito de oração and the influence it has on our lives. e a influência que tem nas nossas vidas. I knew a pastor, quite an old pastor in South Africa. Eu conheci um pastor bem velho na África do Sul. He was in his, I would say, in his late 60s. Eu acho que ele já estava beirando os 70. And I knew him quite well because a friend of mine used to be a very good friend of his. Eu conhecia ele muito, bom amigo meu conhecia esse pastor. And this pastor used to farm with, he used to keep a lot of birds, lovebirds in cages. E esse pastor, ele tinha muitos pássaros nas gaiolas. And my friend did the same. E o meu amigo também. So we used to go visit this pastor and get advice about how to do with the birds. Então a gente visitava esse pastor e pedia conselho para eles como tratar os pássaros. And a few years after this, Alguns anos depois, this pastor went into a serious operation in hospital. esse pastor ele se submeteu a uma operação muito séria. And he was in intensive care. E ele foi em coma. And what happened while he was in intensive care? E o que aconteceu quando ele estava lá na UTI? He left his body Ele deixou o seu corpo. and he died.
Ele morreu, and he went to the throne room of God. ele foi até o trono de Deus, And he came back e ele voltou, and he told the most incredible stories e ele to us. contou a nós as histórias mais He incríveis. was overnight a sensation in South Africa. Ele foi uma sensação do dia para a noite na África do Sul. And everybody wanted to hear his E story. todo mundo queria ouvir as suas histórias. And one thing I heard, I remembered, which was so profound for me. E uma coisa que eu me lembro, que foi muito profunda para mim. He said that every word that we speak here on earth, Ele diz que cada palavra que falamos aqui na Terra, words that we speak without thinking, palavras que nós falamos sem pensar, he says every word is extremely loud in the throne room of que God. cada palavra é extremamente alta no trono de Deus. He says, I cannot explain it to you. Ele disse, eu não posso explicar a você, He says, but when you pray, mas quando você ora, the words echo in the throne room of a God. palavra é como um eco no trono de Deus. And people ask me, how is it possible? There's millions and millions of people on earth always talking, praying. How is it possible? Aí eles perguntaram como que isso é possível, se há milhares e milhares de pessoas na Terra orando e falando o tempo todo. He said, I don't know how to explain it to you. Ele disse, eu não sei como explicar isso para você, But every word that you speak, mas cada palavra que você fala, it's with power and with much louder it echoes in the throne com room of muito God. mais poder, muito mais alto, é como um eco no trono de He Deus. says this shocked him. Ele diz que isso o chocou, That things people say, que as coisas que as pessoas dizem, things people do, as coisas que as pessoas it's fazem, loud in heaven. é alto nos céus. And he says there was two nurses that were standing behind his bed in the hospital Ele disse que havia duas enfermeiras do lado da sua cama no hospital, while he was dead. enquanto ele estava morto. And they were preparing his body. Eles estavam preparando o seu corpo, He said that they were making jokes about his body. e elas estavam fazendo brincadeira e piadas a respeito do seu corpo. He said it was loud in heaven, every word they were Ele saying. disse que foi muito, muito alto cada palavra que elas falavam. And they giggles and laughing. E as risadinhas e as gargalhadas. And when this is quite funny, Isso foi muito engraçado. when he came back Aí quando ele voltou to his body, para o seu corpo, he said he woke up ele acordou and the nurses got a fright in their e life. que as enfermeiras levaram o susto da sua vida. And he says, you were joking about me, huh? Vocês estavam fazendo gracinha, brincando ao meu respeito. I was in the throne of Eu God estava no trono de Deus and I heard every word you were e eu saying. escutei cada palavra que vocês disseram. No, Pastor, we will never do that. Não, pastor, a gente nunca faria He isso. said, let me tell you what you were E saying. eu vou te dizer o que vocês estavam He says, falando. because I was listening, Porque eu estava ouvindo, and God, e Deus, and all the e angels, todos os anjos, and everybody there. e todo mundo lá. He said, you said this and this and this and this and Você this. disse isso, isso, isso e aquilo. He said they were shocked. Elas ficaram They got chocadas. white in the face. Elas ficaram brancas que nem papel. But I never forget this thing he said about the words we speak, how it goes to E heaven. eu nunca me esqueço disso, das palavras que nós falamos, elas têm impacto no céu. Now, a few years ago, Alguns anos atrás, I used to work at Manchester Airport, eu trabalhava no aeroporto de Manchester, and they told our company, e eles disseram para a nossa companhia, within 2 weeks, dentro de 2 semanas, the contract is closed. o contrato acabou. Everybody has to leave. Todo mundo tem que deixar. And suddenly, we worked there 7 or 8 years, E nós trabalhávamos lá 7, 8 anos, and we all lose our e jobs. todos íamos perder o nosso I trabalho. believe some of us had the experience already. Eu creio que alguns de nós já tiveram essa experiência. And I remember, suddenly you're out there in the world, E eu me lembro que de repente você está ali no mundo, solto no mundo. and I searched for a job, E eu procurei por um emprego. and I got not such a good job. Aí eu arrumei um emprego não muito bom. And I remember this. E eu me lembro disso. I started working at this job, Eu comecei a trabalhar nesse trabalho, and nesse I emprego, was doing night shift e fazendo o turno da noite in the city of Manchester, na cidade, no centro de Manchester, working for low wages. trabalhando por salário pequeno. And I was standing there in the cold, Eu estava ali no frio, under a bridge, debaixo de uma ponte. and I looked up to heaven, Eu olhei para o céu and I said, God, e eu disse, Deus, I'm your son. eu sou o seu filho, I'm a son of eu God. sou filho de Deus. This is a shame. Isso é uma vergonha. Look what I'm doing. Olha o que eu estou fazendo. This is a disgrace for a son of Isso é God. uma desgraça para um filho de Deus. I'm your son. Eu sou seu filho. I deserve better than Eu this. mereço melhor, coisa melhor do que isso. I was fighting with Eu God, estava brigando com Deus. and I was standing on the word. E eu estava permanecendo na palavra. And the next
day or two, we went and saw a friend of ours. E daí 1 ou 2 dias eu fui ver um amigo nosso, It's a Brazilian woman, Yona, you know her. uma amiga nossa brasileira, Ioná, talvez vocês a conheçam. And she can hear the voice of God. Ela pode ouvir a voz de And Deus. she started praying to E me. ela começou a orar por mim. She says, Johan, I want to tell you something amazing. Eu quero te dizer algo incrível. God says He hears your prayers. Deus diz, Ele ouve as suas orações. He hears the words you're speaking to Him. Ele está ouvindo as palavras que você está falando a Ele. God says He hears it, He takes it serious. Ele está dizendo que Ele ouve e Ele leva a sério. And you're going to see a miracle. God can do a E miracle for você you. vai ver um milagre que Ele vai fazer para você. Because you must know that God hears your Porque prayers. você tem que saber que Deus ouve a sua oração. And within a day or two, E dentro de 1 ou 2 dias, my wife saw an ad in the newspaper. a minha esposa viu um anúncio no And jornal. I got the job at British Aerospace, E eu consegui um emprego na BAI. which was a fantastic job. Very nice, very enjoyable job. E eu consegui um trabalho que é um trabalho fantástico, muito bom. Ask Terry, it was good. Pergunta pro Terry, é bom. And it was just a miracle of God that. Foi um milagre que Deus fez. But listen, that's something I'll never forget it. Mas é algo que eu nunca me esqueço. That when I prayed, Quando eu orei, when I prayed in boldness, quando eu orei com ousadia, expecting that God hears me, esperando que Deus me ouvisse, that God heard my prayer. e Deus ouviu minha oração. Now this is a problem that a lot of Christians struggle with. E esse é um problema que muitos cristãos eles têm dificuldade. A lot of Christians, Muitos cristãos, a lot of people pray to God. muitas pessoas oram a Deus, They cry to God. elas choram, clamam a Deus, But they don't really believe that God hears their mas prayers. não creem realmente que Deus ouve as suas orações. They don't really believe that God is going to answer their Elas não prayers. acreditam de verdade que Deus vai ouvir e atender as suas orações. They pray Elas oram, and they pray e elas oram, and they pray with hope. e elas oram com esperança, But they don't pray with surety. mas elas não oram com segurança. They don't pray with a solid belief Elas não oram com essa crença sólida that God hears me. de que Deus me ouve. And I want to bring this message across E eu tonight. quero hoje trazer essa mensagem. That when you pray, Porque quando você ora, you must believe você tem que crer that God exists que Deus existe and God hears your e que prayers. Deus ouve a sua oração And God is concerned e Deus está preocupado about your situation sobre a sua situação much more than we would muito believe. mais do que aquilo que nós cremos. Do you know this last month, Sabe, nesse último mês, in the month of October, no mês de outubro, it was the toughest month ever in my life. foi o mês mais duro da minha vida. You now started working as a gas engineer. Você sabe que eu comecei a trabalhar como engenheiro na área de It gás. was tougher for me than the training I went through in the army. Foi para mim está sendo muito mais difícil do que o treinamento que eu tive no exército. And I did not go to Mickey Mouse unit. E eu não fui para essas unidades de Mickey Mouse. The pressure on me was immense, absolutely immense this last month. A pressão sobre mim foi imensa nesse último mês. And you know what God spoke to me this month? E sabe o que Deus falou para mim nesse último He mês? said, you're just like the Israelites. Você é como os israelitas. You have seen so many miracles I've done in your life. Você já viu tantos milagres que eu já fiz na sua vida. And now you fear. E agora você está com medo. And now you worry. E agora você se preocupa. The thing that I told you I'm going to do, Aquilo que eu te disse que eu vou fazer, I'm going to do it. eu vou fazer. I've done it in the Eu past. fiz no passado, I'm going to do it. eu vou fazer. Because what happened with the Israelites? Porque o que aconteceu com os israelitas, God did miracle on miracle on miracle. Deus fez milagres e milagres e milagres. But every time they faced a new thing, Mas cada vez que eles enfrentavam algo novo, they just looked at the eles circumstances. olhavam para as circunstâncias. Oh God, Aí, how are we going to make it? como que a gente vai conseguir? But God's been doing miracles. Mas Deus tem feito And milagres it's amazing. e é incrível. When I just look back a little bit Quando eu olho um pouquinho para trás, and I see God's done this, eu vejo Deus fez isso, He's done this, Ele fez isso, He's done Ele this. fez isso. Suddenly I believe, I know He Aí, can do de this. repente, eu creio, eu sei que Ele vai fazer. And I really have faith in my E eu heart realmente tenho fé no meu coração. that I'm going to conquer the Que eu gas. vou conquistar And o I'm going to gás do well. I e eu believe vou me this. dar bem. But it is the decision I had to make. É uma decisão que eu tive que fazer. That's why I wanted to read that thing about Jacob who was sleeping with his head on a stone. Por isso que eu quis ler essa passagem de Jacó dormindo com essa cabeça sobre a pedra. I want to read that verse 17 again, the last Eu verse. quero ler o último versículo novamente. How awesome is this place? This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. Temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Now what is significant about O this? que é significante a respeito disso? Before Jesus came, Antes de Jesus vir, the angels couldn't just fly around earth and the air and do what they want. They os couldn't. anjos não podiam ficar voando aqui no ar a fazer o que eles quisessem, Because
the earth was signed over to the devil. Porque a terra foi assinada, foi entregue ao diabo. We read in the book of Daniel Nós lemos no livro de Daniel that the angel Michael had to fight with the prince of Persia to come through to help Daniel. como o anjo teve que lutar com o príncipe da Pérsia para poder vir atender a oração de Daniel. When Jesus came, Quando Jesus veio, one of the things He's done as uma well das for us, coisas que Ele fez por nós, He opened the heavens for Ele us. abriu os céus, as regiões celestiais para He nós. gave free access to the angels to Ele come. deu acesso livre para os anjos virem. And it is significant Isso é significante. that God showed Jacob Que Deus mostrou a Jacó, there was a special ladder havia uma escada especial that the angels had que os anjos tinham to move between himself para se moverem and back to heaven. do céu para a terra e de volta para o céu. And God showed E Jacob Deus mostrou a Jacó that my blessing is upon que a you. minha bênção está sobre você That my blessing is upon what you're going to e do. a minha bênção está sobre aquilo que você vai fazer, Because I've decided this. porque eu decidi isso. And I've created a special E ladder eu criei essa escada especial that angels can have direct access between you and que heaven. os anjos podem ter acesso direto entre o céu e você. But we must understand this. Nós temos que entender, Like Jacob said, como Jacó disse, this is the gate of heaven. esta é a porta do céu. When you sit in your bedroom Quando você senta no seu quarto and you pray to e God, você ora a Deus, it is the gate of heaven. essa é a porta do There céu. is an open heaven above you. Há os céus abertos And sobre the você. angels can come and descend freely to E you. os anjos podem subir e descer livremente até The você. same blessing that came upon Jacob. A mesma bênção que veio sobre Jacó. The same open heaven that was upon Jacob. O mesmo céu aberto sobre Jacó. The blessing of Abraham, A bênção de Abraão, of Isaac. de Isaac. That same blessing is on you. Essa mesma bênção está sobre você. When you pray, Quando você ora, you must believe você this. tem que crer nisso. That my room, Que o meu lugar, where I am, onde eu estou, it is a tabernacle of é um God. tabernáculo de Deus. It is a house of God. É a casa de Deus. And there's an open passage E to há uma heaven. passagem aberta para o céu. And God hears my prayers. Deus ouve as minhas orações. And He takes it E serious. Ele leva isso a sério. I want to bring that message to Eu you quero tonight. trazer essa mensagem para vocês hoje à God noite. hears your prayers. Deus ouve as suas orações And He takes it e Ele serious. leva isso a sério. Amen. Amém? We know the scripture in James 5:16. Nós We don't have to go sabemos there. a escritura em Tiago 5. It says, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Diz que a oração do justo ela é poderosa e efetiva. Can I ask the English people to say this? Glória a Deus. We'll give the Portuguese a chance now. The English people, say after me. My prayers My prayers is powerful is powerful and effective. and effective. My prayers My prayers is powerful is powerful and effective. and effective. Love it, can you say in Portuguese? James 5:16. Tiago 5:16. Portanto, diz ainda que a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração do justo Repetirem. é poderosa e eficaz. Say again. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração do justo é poderosa e eficaz. I want you to remember this. Quero que vocês se lembrem disso. Your prayers have power. As suas orações têm poder. You are under a new covenant. Você está debaixo de uma nova aliança. You have an open heaven above Você you. tem os céus abertos sobre você. When you pray, Quando você ora, things will happen. Glória a as Deus. coisas acontecerão. You have to Aleluia. believe this. Você tem que crer Amém. nisso. Your prayers has power Há poder nas suas orações Amém. and it is effective. e é Aleluia. efetiva. The Bible says in Romans 1:8, there's no condemnation A for Bíblia me. diz em Romanos 8:1 e não há mais condenação para mim. It says in Romans 1:5, I have peace with God. E Amém. diz em Romanos 5:1, eu tenho agora paz com Deus. There's no hindrance between you and God. Não há impedimento entre você e Deus. The passage is open. Essa passagem está aberta. Do you know what's very interesting? Sabe o que é muito I was interessante? watching something about the woman this week, Heidi Baker. Eu estava assistindo algo a respeito da mulher, dessa mulher Heidi Baker. She's got 4,500 orphan children she adopted in Mozambique. in Ela tem Africa. 4.500 crianças órfãs que ela adotou em Moçambique. She's got a very influential, powerful ministry in Mozambique. Ela tem um ministério muito poderoso de influência em Moçambique. And she goes to little towns E ela vai para cidades pequenininhas that is Muslim. que são muçulmanas. And she says, bring the most sick person in town to me. E ela diz nessas cidades, traga a pessoa mais doente da cidade aqui para mim. Bring the deaf Traga os surdos or the blind. ou os
cegos or the cripple. ou os paralíticos. And I'll pray for this Eu vou orar person por essas pessoas and prove to you Jesus is e God. vou te provar que Jesus é Deus. And she says, I have a trick. E eu tenho um truque. Do you know what she does? Sabe o que ela faz? Because she always got lots of children with her. Porque ela tem muita criança com ela. And she gets all these little black children, all come. Ele pega todas as criancinhas pretas, todas elas She vêm. says, okay, now we're going to pray for this woman because she can't hear and Jesus is going to heal her. Aí ela diz para essas crianças, agora nós vamos orar por essa mulher, porque ela não pode ouvir, e Jesus vai curar. She says, I don't know why, Ela disse, eu não sei o porquê, but the children believe. mas as crianças creem. Because the Bible says it. Porque a Bíblia diz, It is true. é verdade. So she says, this is my trick. Ela diz, esse é o meu truque. She says, all these little children, E todas essas criancinhas, they show this, they put their hands on the person, aí elas colocam as mãos nessa pessoa, and they pray, e elas oram, and the woman e a hears. mulher ouve. And all the people, wow, they go crazy. Aí todas as pessoas se enlouquecem. And she starts preaching about Jesus. Aí ela começa a pregar sobre Jesus, And 1,000 people come to God. e mil pessoas vêm até Jesus em um dia. It's amazing. É incrível. The children, they just believe. As crianças simplesmente acreditam. We have to have that same faith. Nós precisamos ter essa mesma fé. I remember when I still lived in South Africa. Eu me lembro quando ainda morava na África do Sul. All the old people, they used to get pension from the government. Todas as pessoas idosas recebiam aposentadoria do governo. And then they changed the system. Aí eles mudaram o sistema. They put all their money in a bank account. Eles colocaram todos os dinheiros deles na conta. And then they give them each a bank card. Aí deram para cada um deles um cartão do banco. And I would be at the bank Eu estava no banco, outside. lá fora, And lots of times, e muitas vezes, we call them a dollar. a gente chama de madola. It's an old black person, an old man or woman would come to me, especially an old woman would come to me. É o senhor ou senhora de idade negra que vinha até mim. And they said, sir, can you please help me? Aí dizia para mim, por favor, senhor, você pode me ajudar? I don't know how to work the machine. Eu não sei como operar essa máquina. Because they come from a rural area. Porque elas vêm de área rural. And they say, can you help me to draw some money? Podia me ajudar a pegar algum dinheiro? Here's my bank card. Aqui está o meu cartão, tá bom? And here is my secret E number. aqui está a minha senha. And I tell you, you must not show nobody. E você não pode mostrar para ninguém, eu falava para ele. I trust you, it's all right. You won't take my money. Não, eu confio em você, eu sei que você não vai roubar o meu dinheiro. And they said, okay, how much do you want? Aí eu perguntava, tá bom, quanto que você quer? I want 80 rand. Eu quero 80 Okay, I'll reais. show you. We put the card Aí eu ensinei para ela, você coloca o we cartão, put in the secret aí você number, põe o teu número secreto, and then they draw the money, aí você pega, saca o dinheiro, they give back the card, aí eles te dão de volta o cartão, and the money. e o cartão e o dinheiro. Oh, thank you. Oh, obrigado, And I say, obrigado. you must hide that number. You Você must tem que hide it. esconder esse número. No, don't worry, I believe you. Não, I não trust se you. preocupe, eu acredito em você. And it used to amaze me, their faith, E isso me surpreendia, a fé deles. or just their simple trust. Essa fé, essa confiança You know, you simples. think, imagine a wrong person who could steal their money. Imagina a pessoa errada pode roubar o seu dinheiro. And that thing, I always think about Eu that. sempre penso nisso. We must have faith in God like that. Nós temos que ter fé em Deus dessa maneira. Just simply trust what the word says. Simplesmente acreditar no que a palavra diz. Because the Bible is the truth. Porque a Bíblia é a verdade. About a week ago, I was driving in a car Há mais ou menos uma semana atrás eu estava dirigindo with my friend, com meu amigo. and we were busy sorting out a job with a boiler, A gente estava resolvendo um trabalho com boiler. and we had to go and do 2 landlord inspections for James and Edna. A gente tinha que fazer uma inspeção de proprietário nos flats da Edna. And we had a problem with this boiler's flue, Aí a gente teve um problema com esse boiler. and things were running late. Aí as coisas começaram a atrasar. And we were in 4 o'clock traffic in the middle of Aí a Manchester. gente estava 4 horas no engarrafamento em Manchester. We just couldn't get back in time. A gente não pôde chegar em tempo. And I phoned Edna on the mobile phone. Aí eu liguei para a Edna no celular. And I said, we are so sorry, this is the situation, we're going to be late for your... Eu disse para ela, eu sinto muito, mas nós vamos ficar atrasados para o serviço. And she said, no, it's all right, we talk a little bit. E ela disse, não, tudo bem. A gente conversou um pouco, And we said goodbye. a gente falou tchau. And I told Richard, this is the customer, and of course you heard, I talked to her. É claro, eu conversei com o Richard, que essa era a cliente que eu estava conversando. And I told him what happened to him, about little William, that he lost his life
few months ago. Aí eu contei para ele o que aconteceu com o pequeno William, que ele perdeu a sua vida alguns meses atrás. And how incredible impact this was. Que impacto incrível isso teve. And my friend was sitting next to me. E o meu amigo estava sentado perto de mim. And he says, you never forget that. Ele disse, você nunca se esquece disso. And he had tears in his eyes. Ele tinha lágrimas nos seus olhos. And I said, what do you mean? O que você quer dizer com isso? He says, I was 13 years old. Eu tinha 13 anos de idade. And we were only two brothers. E nós éramos apenas 2 irmãos. He said to my 12-year-old brother, E o meu irmão de 12 anos de idade. we were in the holiday. A gente estava passando férias. And he ran over the street. E ele correu na rua. And a car hit him. E um carro atropelou. And killed him. E o matou. And he said, and he devastated my E family. isso devastou a minha família. He says, I can't describe to you. Eu não posso descrever isso para He says, você. I feel so much for your friends. Eu sinto tanto pelos seus amigos. He says, it's 27 years ago now. Isso foi 27 anos atrás. But I still love my brother. Mas eu ainda amo meu irmão. He tells me for 2 years. Ele disse por 2 anos. He says his parents would not get out of bed. Ele disse que seus pais não saíam da cama. He says for 2 years that they just lay in bed and they would refuse to get out. They were so broken by the Ele situation. disse que os pais dele foram tão quebrados por essa situação que eles se recusavam a sair da cama por 2 anos. He told me I was 13 years old. Ele disse, eu tinha 13 anos de idade. And I became the parent of my house. E eu me tornei o pai da minha casa. I had to go make food for my E eu parents. tinha que ir fazer comida para os meus pais. I had to tell my mother, get on your clothes, get out of bed. E eu tinha que falar para minha mãe, sai, coloca a tua roupa, sai da cama. And my father, he says, E para o meu pai. they says, oh, we want nothing, just leave us, leave Ele us. disse, nós não queremos saber de nada, nos deixe sozinhos. He said the neighbors came in Ele disse que os vizinhos entraram. for 2 years and brought food for them. Por 2 anos, os vizinhos vinham e traziam comidas para And eles. he said when it was birthdays and holidays, it was difficult for everyone. Ele disse que quando era as férias, os aniversários, era muito mais difícil. And this is the thing I want to talk about. Isso que eu quero falar. He said that something happened Ele disse que algo aconteceu after 2 years. depois de 2 anos. One day, Um dia, my parents came out of the bedroom os meus pais saíram do quarto and everything e changed. tudo mudou. He said something happened. Ele disse, algo aconteceu. He said as if my parents, that their eyes opened. É como se os olhos deles estivessem abertos. But we have another son Eles disseram, mas nós temos um outro filho and we have to care for e him. nós temos que tomar conta dele. And they said something changed. Ele disse, algo mudou. He said it's from that day on. E a partir daquele dia, It's like normality came back to their como se a life. normalidade tivesse voltado às suas And vidas. his parents, they made a decision E os seus pais tomaram uma decisão and they took control. e eles tomaram o controle. And they believe God's going to help them. Eles creram que Deus ia nos He said, ajudar. and from that day on, everything changed. Ele disse que a partir daquele dia tudo mudou. And when they told me the story, E quando ele me contou essa história, it's like God spoke to me. então Deus falou comigo. A lot of times, Muitas vezes, we have to make a decision. nós temos que tomar uma decisão. We have to make a decision. Nós temos que tomar uma decisão. And says, God, I'm going to believe your word now. Deus, eu vou acreditar na sua palavra agora. And that decision E essa decisão is going to change things. vai mudar as coisas. That decision I Aquela made, decisão que eu tomar, that decision is going to turn my essa life. decisão vai virar a situação. And I won't forget this. E eu não vou me esquecer disso. And I want to talk to you tonight. Eu quero falar com você hoje à noite. Make a decision Tome uma decisão to trust the word of de God. confiar na palavra de Deus. To trust the truth of the word of God. De confiar na verdade da palavra de Deus. Not your Não nas circumstances. suas circunstâncias. You know, so many times we say, Lord, send Mas revival. muitas vezes nós dizemos, Senhor, manda avivamento. Lord, we need a move of God. Senhor, nós precisamos de um mover de Lord, Deus. we need revival in Nós England. precisamos de avivamento na Inglaterra. Do you know where you need revival? Sabe onde você precisa de avivamento? You need revival between your 2 ears. Entre as suas 2 orelhas. Revival starts in your O brain. avivamento começa no seu cérebro. Revival starts in your mind. O avivamento começa na sua When you mente. change your mind Quando você muda a sua mente and you e decide, você decide, I trust the word of eu God. confio na palavra de Deus, This is where revival é starts. aí onde o avivamento começa. The word of A God, palavra de Deus, it is immovable. ela não se Do move. you know if we have a block of steel the size of this room, Se a gente tiver um bloco de aço do tamanho dessa sala, a massive block of metal the size of this ou room, um bloco imenso de aço do tamanho dessa sala, the word of God is more solid than a that. palavra de Deus é mais sólida do que isso. The word of God is more solid than the land and our feet. A palavra de Deus é mais sólida do que o chão debaixo dos nossos pés. We can stamp our feet, Nós podemos bater os nossos pés cannot move. e não pode se mover. The word of God is more solid than the land and our feet. E a palavra de Deus é mais sólida do que o chão debaixo dos nossos pés. We have to believe that. Nós temos que crer nisso. Do you know, so many times in life I've done this.
Muitas vezes na minha vida eu fiz isso. When I have a problem, Quando eu tenho um problema, I'll take the Bible. eu pego a Bíblia, I'll hold it like this, like a baby, eu seguro dessa maneira, como um bebê. and I hang on to the Bible. E eu me agarro na I Bíblia. say, God, I trust in your word. Eu digo, Deus, eu acredito na sua palavra. God, I trust in your Eu word. acredito, eu creio na sua palavra. I want you to do something. Eu quero que você faça algo. Open the Bible. Abra a Bíblia, Put it on your heart. coloque no seu coração. Do this. Put the Bible in your heart. Coloque a Bíblia no seu coração. Close your eyes. Feche seus olhos. Pull it tight to your heart. Aperta. Say, Coloque Jesus, apertado contra o seu peito. Jesus, I love you. Diga, Jesus, I eu te love amo. you. Let your word Deixa a sua palavra penetrate my heart. penetrar no meu coração. Thank you for your word Thank you for Obrigado your pela sua word. palavra, that is more solid que é mais sólida than any problem, que qualquer problema, than any qualquer situation. situação. Your word A sua palavra is the truth, é a verdade, is the healing, é a cura, is the power, é o poder, is the answer, é a resposta, is the glory, é a glória, is the love. é o amor. Amen. Amen. I want to tell you this. Quero te dizer isso. I've slept many nights of my life with my Bible on my chest like this. Eu dormi muitas e muitas noites da minha vida com a Bíblia dessa maneira. Many sobre nights mim. of my life. Muitas noites da minha vida. There's nothing, Não há nada, there's nothing não há nada that will give you more surety, que vai te dar mais certeza, more comfort mais conforto than the solidness do que a solidão, of the Word of God. Amen, Jesus. do que a palavra de Deus. If everything else fails Se tudo mais falhar and collapse, e cair a parte, I want to tell you this. eu quero te dizer The isso. Word of God A palavra de Deus is not going to fail you não vai te because the decepcionar, Word is God. porque a palavra é Deus. Jesus is the Word. Jesus é a palavra. Nothing will change. Nada vai mudar. Heavens and earth will fall away, Os céus e a terra passarão, but this Word will never change. mas essa palavra jamais vai mudar. This is your greatest anchor. Essa é a sua maior âncora. Your greatest trust in life is this. É só algo que você pode confiar nessa vida. Praise Jesus. Glória a Jesus. Do you know this is scripture in Joshua 23 verse 3? Há uma, I'll uma just say escritura it. em Josué It said it's the Lord who fights for you. diz que é o Senhor que luta por And você. you must know this. E você tem que saber In a disso. situation, Se você estiver em uma situação, the Lord fights for you. o Senhor é Ele que luta por você. And you must speak it. E você tem que falar. You know, it's very interesting. I listened to Andrew Womack recently. Eu ouvi Andrew Mark recentemente And he says this. e ele disse isso. More than 20 years I've never prayed for money. Ele disse, mais de 20 anos eu nunca orei por dinheiro. He says, I just take the word and proclaim the word. Eu simplesmente pego a palavra e proclamo a palavra. And God meets my needs. E Deus, Ele supre as minhas necessidades. Because the answer is the word. Porque a resposta é a The palavra. power is the O word. poder é a A palavra. lot of times we beg and we ask God for E things. muitas vezes nós imploramos e nós pedimos as coisas a Deus. We can just speak the Onde word nós podemos unicamente falar a palavra. and pray the word. E orar a palavra. We always see in engineering work, A gente sempre vê no mundo da engenharia, they always use a triangle. eles sempre usam um triângulo. We just drove over the Forth Bridge in Scotland. Nós passamos pela Forth Bridge, a quarta ponte em Edinburgh. And that massive red train bridge, E aquela imensa, ponte de trem vermelha. everything is triangle. Tudo é triângulo. If you see a bicycle, Se você vê uma bicicleta, it's a triangle. formato de um triângulo. The inside of your loft in your house, it's triangle. All Dentro the beams. do teto, a armação do teto da tua casa é triângulo. Inside an aircraft wing, it's E triangle. dentro também da armação da asa do avião, triângulo. We see big buildings inside, it's all A triangle. gente vê grandes prédios dentro, tudo triângulo. There is strength in a triangle. Há poder, força num triângulo. Now there's three things that go together Há três coisas que vão juntas, that you have to mix, que você tem que misturar, that you have to have que together. você tem que unir. It is prayer. Oração, Mix it with faith. misturar com fé, Mix it with the word. misturar com a palavra. You have to have a life of prayer. Você tem que ter uma vida de oração, You have to pray in faith. você tem que orar em fé, You have to pray the word. você tem que orar a palavra. If you do that, Se você fizer isso, I promise you there's strength. eu te garanto a força, a força. And something will happen. E algo vai acontecer. Can we look at Luke 2 verse 52? Let's look at Luke Vamos ver em Lucas 2, 2 52. verse 52. Glória a Deus. Aleluia. Glória to the Lord. Aleluia, Jesus. Aleluia. It says, Jesus grew in wisdom and stature and favor with God and men.
Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus grew in wisdom and stature and favor with God and men. Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Now, you know what's amazing? Sabe o que é incrível? The Bible says first he grew in wisdom, A Bíblia diz que primeiro ele cresceu em sabedoria, then it says stature, aí diz estatura, then it says favor with God aí and sim men. diz favor diante de Deus e dos homens. Now, follow me with this. Agora me acompanhe. We knew Jesus as a young boy had a heart for God. Nós sabíamos que Jesus, como um garotinho, tinha um coração para Deus. Because he was sitting with the scribes in the temple when he's being searched for him. Is it true? Porque ele estava sentado no templo com os escribas quando os seus pais estavam procurando por ele. The book of Proverbs, No livro de Provérbios, it says nothing you can desire can compare with wisdom. diz que nada daquilo que você possa desejar se compara à sabedoria. And we know the wisdom's in the Word of Nós God. sabemos que a sabedoria está na palavra de Deus. Jesus Jesus, was the Son of God. que era o Filho de Deus, He searched God. ele buscava Deus, He searched the Word. ele buscava a palavra, He was in the Word. ele estava na palavra, This gave him stature. isso deu para ele estatura, And when he had stature, e quando ele teve estatura, this gave him favor with God and men. deu a ele favor diante dos homens e de Deus. And it's like that favor came automatically. Diz como o favor veio automático. If you get a life in the Word, Se você tiver uma vida na a palavra, life in the wisdom of uma God, vida na sabedoria de Deus, automatically the stature grows automaticamente você vai crescer em estatura in God. Is it true? em Deus, na verdade. Automatically favor comes upon your life. Automaticamente favor vai vir sobre a tua vida. It's just an automatic process. É um processo automático. Search first the things of God, Busque em primeiro lugar as coisas de Deus and all these things will be e added to todas you. essas outras coisas serão acrescentadas a você. Get in the Word. Entre na palavra. If you smell like flowers, Se você sentir o cheiro das flores, the insects is going to come. se você emitir o cheiro das flores, You smell like the Word, como o mundo, you attract angels to your life. como a palavra, você vai atrair os anjos para a sua You vida, attract the favor to your life o favor para a sua vida and the blessings to your e life. as bênçãos para a sua vida. It's not amazing that? É incrível. It makes it so easier. Faz muito mais You fácil. know, it's incredible. Sabe o que é incrível? I read something this week about Daniel. Eu li algo essa semana a respeito de Daniel. 2 times, 2 vezes, when the angel came to him, quando o anjo veio a ele, the angel said, "You are highly regarded." os anjos disseram que ele era apreciado altamente. Can you believe Vocês this? acreditam nisso? That the angel will come, Que um anjo viria, one of the head angels in heaven, que um dos anjos de alto posto no céu, and tell Daniel, "You are highly regarded." que você é considerado grandemente. Imagine the life in the word that man had. Imagine a vida na palavra que aquele homem tinha. That the angels in heaven regard him. Que os anjos no céu o consideravam. Do you know what? You can change your situation so much Você sabe que você poderia mudar tanto a sua situação by getting in the word, entrando na palavra, by mergulhando na palavra applying the word to your e life aplicando a palavra na sua vida and your e situation. na sua situação. You can change things. Você pode mudar as coisas You must believe e this. você tem que crer nisso. I would like us to read a very interesting scripture, 1 Samuel 18 verse 5. Eu gostaria que a gente lesse uma escritura muito 1 interessante. Samuel 1 18, Samuel 18 verse 5. 18:5. We know that David was a man in the word. Nós sabemos que Davi era um homem que permanecia na palavra, We know that he spoke the word. que ele falava a palavra, He sang the word. cantava a He palavra believed the word. e ele cria na palavra. Listen to this. Whatever Saul sent him to do, David did it so successfully that Saul gave him a higher rank in the army. This pleased all the people and Saul's officers as well. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Everything David done, Tudo aquilo que Davi fez, David, ele, Davi, did it so successfully ele fazia tão bem, com tanta habilidade, that Saul put him in charge of the whole army. que Saul colocou ele no controle de todo o exército. The New King James says he put him in charge of all the men of war. E na outra versão do King James coloca como se ele tivesse no controle de todos os homens de guerra. But you know what's interesting for me in that verse? Sabe o que é interessante para mim nesse versículo? Saul gave David the work to do. Saul, ele deu o trabalho para Davi fazer. David did it successfully.
Mas Davi fez com habilidade, bem sucedido. Ele foi. And then Saul promoted him. Aí Saul o promoveu. There's things God wants you to do. Há coisas que Deus quer que você faça. And you have to take up the word. E você tem que pegar a palavra, Take up faith. fé, Take up prayer. oração And do it e successfully. fazer com habilidade. And trust God. E confiar em I'm going Deus. to do this successfully. Eu vou fazer isso com And habilidade. God is going to promote you. E Deus vai te promover. Do you hear what I'm Vocês saying? estão ouvindo o que eu estou We dizendo? have a role to play. Nós temos o nosso papel a atuar. Everything is not over to God. As coisas não estão todas entregues a Deus. God is not, in a sense, sovereign that He decides everything. Não é Deus soberano no sentido que Ele decide todas as coisas. You have the part of faith to play. Você tem a sua parte a fazer. Like David had to go out and fight to be successful. Como Davi teve que lutar e ser bem sucedido, He had a successful spirit ele tinha um espírito de sucesso, because he was a man in the word. porque ele era um homem na palavra. You in your situation, Você na sua situação, you have to take up the você situation, tem que pegar essa situação, take the word, pegar a palavra, speak the word, fale a palavra, pray the word, ore a palavra act the word, e haja, talk the word, age de acordo com a palavra and conquer. e conquiste. And God's going to promote you. E Deus vai te promover. I want to bless you with that. Eu quero abençoá-los com isso. This is incredible. This. Isso é incrível. Do you know this man by the name of Robert Liardon? Há um homem chamado Robert Liardon. He wrote a very famous book, The Generals of God, Ele escreveu um livro muito famoso, Os Generais de Deus, about all the old big evangelists. a respeito dos antigos grandes evangelistas. Robert Liardon, at a very young age, E este homem, numa idade, quando ele era ainda muito he jovem, already had quite a big church. ele tinha uma igreja muito I think grande. he was 29, Eu acho que ele tinha and he 29 already had a very strong e church. ele já tinha uma igreja muito forte. And he said, this is E interesting. ele disse isso, interessante. He said his grandmother, he grew up with his grandmother. Ele disse que a sua avó, ele cresceu com a sua avó. Every day came from school. Todo dia que ele chegava da He escola, had to take off his ele clothes, tinha que tirar a sua roupa, o seu uniforme, eat his food, comer a sua comida and he had to sit at the feet e sentar aos seus pés. from he left school Do momento que ele saiu da escola until night, até a noite, quoting scripture, citando as escrituras, praying in tongues. orando em línguas. His grandmother made him pray in tongues half an hour at a time. A avó dele fez ele orar em línguas cada vez, meia hora de cada He vez. says, I was a 6-year-old boy, Six. 6 years old. Six. From 6 years. Ok. Ela disse que ele tinha, a partir dos 6 anos de idade, He says his grandmother forced him to pray in tongues for half an hour. a avó dele fazia ele orar em línguas por meia hora. And then they broke it. Aí eles tinham um intervalo, They read the word. aí lia a palavra, And then he would pray again. aí orava de And novo, she would knit. She would sit and knit e ela ficava fazendo tricô, jerseys. as blusas de tricô. And he said his whole growing up, E ele diz que enquanto ele crescia, every 3 minutes his grandmother could get hold of him. cada minuto que a avó dele podia agarrá-lo, He had to sit at her feet ele tinha que sentar nos seus pés and speak the e word. falar a palavra. Read the word for Ler a her. palavra para ela. Pray E scriptures. orar as escrituras. Pray in tongues. E orar em línguas. And the guy just exploded when he went out into the E world. foi como uma explosão quando ele saiu para o mundo. It's amazing the power of the word. É incrível o poder da palavra. We put the word of God softly in the boys' room when they sleep at night. We do it Nós every colocamos a night. palavra de Deus bem baixinho no quarto dos meninos quando eles dormem. We have CDs with the word of God on. Temos CDs com a palavra de Deus. And we put it on the repeat and it plays the whole night softly in their room. É bem baixinho as escrituras tocando no seu quarto. This week, one night, I come into the room E uma noite nessa semana eu fui até o quarto just to see if they're covered. para ver se eles estavam cobertos. Maybe 3 in the morning. Talvez 3 da manhã. I walk into their room E eu entrei no seu quarto and I feel the power of God, e the eu presence of senti God o in the room. poder e a presença de Deus no quarto. This is Eu incredible. pensei, isso é incrível. The boys are sleeping in the presence of God. E os meninos estavam dormindo na presença de Deus. And we went this week to the parents' meeting for Matthew and the small one. E nós fomos essa semana na reunião do Matthew e do Caleb. And with Matthew, E com o Matthew, they said everything that he does is doing better constantly. ele diz que tudo aquilo que ele faz está melhorando constantemente. Everything is improving all the time. Todas as coisas estão melhorando constantemente. Whatever they talk about, it is busy improving. Tudo aquilo que eles falam está num processo de melhorar. And I can just say it must be the word of God. Eu penso, isso só pode ser a palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. I want to read for you. Please go. This is one of the most beautiful things I've found in the Bible recently. It's beautiful. Daniel 5:14. Quero ler para vocês algo mais bonito que eu achei na palavra de Deus essa semana. Daniel 5:14. Daniel 5:14.
is amazing. The Spirit of God is in you, and light and understanding and excellent wisdom are found in you. E ele diz, em português, says, the Spirit of God. God. It's God. It's wrong. This is New King James. The Spirit of God. This is New King James. This is Daniel 5:14. It's 5:14. 5:14. Sobre que o Espírito, na versão que ele leu, é o Espírito de Deus, mas aqui em português é com dos deuses. O Espírito de Deus está em você. Amém. E que você é um iluminado, e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Glória a Deus. I want to encourage you with this. Eu quero encorajá-los com isso. You have a problem. Você tem um problema? It's something you struggle with. Algo que você está com dificuldade? In your business. Nos seus negócios? In your work. No seu trabalho? Take that scripture. Pega essa escritura. Daniel 5:14. Daniel 5:14. And you pray this. E ore isto. The Spirit of God is in O me. Espírito de Deus está em mim. I have light. E eu tenho luz. I have Eu understanding. tenho entendimento. I have excellent wisdom. E eu tenho uma sabedoria fora do comum. There is excellent wisdom inside of me. Há uma sabedoria excelente dentro de mim. You pray that Você ora isso. and see how things change. Vê como as coisas vão See mudar. how God gives you ideas. Glória a Olhe como Deus. Deus vai te dar ideias. I'm amazed. Eu me surpreendo. This last week, Essa última semana, I was busy with a boiler. eu estava trabalhando com And the bola. Spirit of God told me, E o Espírito de Deus me diz: cut off those 2 pipes corta esses 2 canos and connect them. e os conecta. Cut out the filling loop. Corta o que está dentro. And I don't want to go into the details, Eu não quero entrar nos detalhes, but it didn't make sense. mas não fazia sentido. The whole time the Spirit of God tells me, E o tempo todo o Espírito de Deus me falava cut it off. para cortar. And I told my friend, let's cut it off. E eu disse para o meu amigo: vamos cortar. It doesn't really make sense. I said, Não listen, faz sentido. I feel we must cut it off. Eu estou sentindo que nós temos que cortar. Please, let's do it. Vamos fazer, por favor. We cut it off. E nós cortamos. Man, it worked fantastic. Amém. Deu certo, fantástico. The Spirit of God will give you Glória a excellent Deus. wisdom. O Espírito de Deus vai te dar sabedoria excelente. When you struggle with things, Quando você estiver com dificuldade com as coisas, you speak, you proclaim, Deuteronomy 7. você ora e proclame, Deuteronômio 7. I am blessed more than any other Eu people. sou Jesus. mais bendito que todos os outros povos. When you think things doesn't go so good, Quando as coisas não estão indo tão bem, speak this out. Aleluia. fale isto em Pray voz alta. this. I am Ore blessed more than any e other diga: people. eu sou mais bendito que todos os outros povos. See this. E veja isso. Speak the word. Fale a palavra. Mix it with faith. Misture com fé. Now, I want to go to 2 other scriptures more. Deuteronomy 11 verse 15. Vou ler mais algumas escrituras, Deuteronômio 11. Deuteronomy 11 verse 15. Deuteronômio 11, 15. This is especially for those with their own businesses. Very nice scripture. Isso é importante para aqueles com seus próprios negócios. Deuteronomy 11 15. Deuteronômio 11, 15. I have prayed this and I've seen God move. Eu orei isso e eu vi Deus movendo. I will send grass in your fields for your livestock, that you may eat and be filled. Amém. E Ele dará pasto nos campos para os seus rebanhos. E quanto a vocês, terão que comer e ficarão satisfeitos. You know what's amazing? Sabe o que é incrível? In these days, Nesse tempo, the cattle were walking in the fields. os rebanhos andando nos campos, God made the grass grow. Deus fez a grama crescer. The cattle were eating, E os rebanhos eles tinham que comer. and the Israelites were filled and they were satisfied. Aí eles estavam satisfeitos. And you must pray this. E você tem que orar isso. I thank you, God, Deus, eu te agradeço that my business grows que o meu negócio vai crescer by itself. por si só. There is grass for my cattle, Ah, Senhor Deus, grama para o meu rebanho. and they eat, E eles comem and we are full, e nós estamos and preenchidos we are satisfied. e satisfeitos. We're going to close with the last verse. Nós vamos encerrar com o último Very versículo. beautiful. 2 Chronicles 7 verse 1. 2 Crônicas 7:1. 2 Chronicles 7 verse 1. 2 Crônicas 7:1. When Solomon finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Solomon was praying.
Salomão estava orando and fire came from heaven e fogo desceu do céu, and it consumed the offering. consumiu o holocausto And the glory of the Lord e a glória do Senhor filled the temple. encheu o templo. I want to challenge you E eu quero today. te desafiar I hoje. want you to see this. Eu quero que você veja I isso. want you to believe Eu this. quero que você creia nisso. When you pray, Quando você ora, you must see this. você tem que ver isso. Fire come from heaven Fogo descendo do and céu. the glory of God E a comes from glória de heaven. Deus vem do céu. There's a beautiful scripture. Há uma escritura bonita. It says, the fire of the Lord goes before you Diz que o fogo do Senhor vai adiante de and você. it burns up your enemies. E ele consome os seus inimigos. And you must see E this você tem que ver isso. and believe E this. crer nisso. God, when I pray, Deus, quando eu oro, when I speak your quando eu word, falo a sua palavra, your glory a comes. sua glória Your desce. presence A comes. sua presença vem. Your answer A comes. sua resposta Your vem. miracle O seu comes. milagre vem. My prayers, As minhas it orações is powerful. têm poder. It is É effective. poderosa e efetiva. Changes things. Eficaz e muda as coisas. Amen. Amém? Praise Jesus. Glória a Jesus. Let's all stand up. Vamos todos nos levantar. Let's all stand up. I'd like to ask everybody Gostaria de pedir a todos who's got something que tem algo that they trust God for, que vocês estão confiando em Deus. maybe for a long time, Talvez por muito tempo, but it's been seeming impossible for you. que parece impossível para você. I want to challenge for you. Eu quero te desafiar. It is possible. É possível. I want to challenge you tonight. Eu quero te desafiar hoje à We're noite. going to lift up our hands. Nós vamos levantar as nossas mãos. We're going to trust God Nós vamos confiar em Deus. because His word is true. Porque a palavra dele é We're going verdadeira. to trust God Nós vamos for confiar a em Deus. breakthrough, Por uma vitória. for a miracle. Por um milagre. Let's put up our hands. Those who trust God for something. Aqueles que creem em Deus, estão confiando em Deus por algo. Lord God, Senhor Deus, we come to you. nós chegamos a Ti. We come to you, my God. Nós vamos a Ti, meu We Deus. pray tonight, Lord. Oramos hoje à noite, I Pai. pray for every person Eu oro por cada pessoa. that there is boldness in their prayers, Deus, para que haja ousadia nas suas that orações. there is faith in their prayers, Deus, que haja fé na sua and they oração. will see the E que answer. eles vejam a resposta. They will see the Eles answer. verão a resposta. Lord, like Steve preached when he was here last Deus, time, como Steve pregou quando ele estava they will aqui. see the result. Eles verão os resultados. Lord, we see results Deus, now. nós vemos os resultados We agora. believe, God, Nós cremos, that you hear Senhor, our que prayers. o Senhor ouve as nossas We orações. believe, God, Nós cremos, we have an Senhor. open passage to you. Deus, nós temos uma passagem An aberta. open passage Uma passagem where angels aberta. can come up and down. Onde os anjos podem descer e Between us and subir. heaven. Entre nós e o And we céu. thank you for E miracles. nós te agradecemos por We milagres. thank you for the miracles of the past. Te agradecemos pelos milagres do We thank passado. you for the miracles of the future Pelos now. milagres do futuro. We thank you, Lord, Nós te agradecemos, for a Senhor, breakthrough por uma in vitória my life. na minha vida. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. My prayers, As minhas He's orações powerful. são poderosas. you consider my prayers, O Lord. Senhor considera as minhas Thank you, orações. Jesus. Obrigada, You Senhor. consider my O prayers. Senhor considera as It minhas is important for orações. you. É importante para I ti. bless you, Lord. Eu te Thank you, bendigo, Jesus. Senhor. We worship you. Let's worship God.